Ela é formada em Ciências Sociais, Gestão e Comunicação no setor de indústrias criativas. Ela é mestre pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal. Freelancer na área de redação de conteúdos, fotografia e gestão de redes sociais para pequenas empresas. Ela atuou também como redatora editorial de jornais locais e revistas especializadas, até chegar à Associação Portuguesa de Imprensa como gestora operacional de projetos. Atualmente, realiza várias atividades de educação midiática direcionadas ao público vulnerável, de jovens e sêniores, para combater a desinformação. Nadine, seja muito bem-vinda, em nome da ANER e dos nossos associados, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em vir nos contar como é que Portugal está lidando com as fake news hoje, né? Enfim, a palavra é sua, fique à vontade. Bem, antes de mais, Regina, obrigado pelo convite e principalmente pela sua amabilidade no Congresso da FIP. Foi extremamente simpático vir ter comigo e pronto, fez-me companhia. Foi muito divertido conhecê-la e realmente aquele vídeo que fizemos foi muito eficaz e pronto, estou grata por isso. Vou tentar falar mais devagar, porque o meu sotaque aqui do Porto é um bocadinho forte e pode não se entender. Já me dizem que eu tenho o sotaque um bocadinho vincado aqui de Portugal, por isso eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar. Bem, aqui em Portugal a desinformação não está má, mas também não está boa. Comparando com 50 países, num mais estudo recente feito pelo Obercom, que é um observatório de Portugal que estuda estas temáticas, os portugueses confiam bastante nos mídias e na informação das grandes cadeias de comunicação. Acima de nós só está a Finlândia, a nível de confiança nas notícias. E isso é um ponto positivo a ter nesta pandemia da desinformação. No entanto, é importante nós fazermos atividades e termos medidas práticas para a população mais vulnerável no que concerne a cautelá-los para os perigos das notícias falsas que estão em todo lado. Estão principalmente nos grandes grupos de mídia, porque, como todos sabemos, existem sempre interesses a ter, e as pessoas, tendo esse conhecimento, conseguem escolher que informação querem receber e conseguem, pronto, estar conscientes da informação que consomem. E o trabalho da Associação Portuguesa de Imprensa passa muito por aí. E estamos muito contentes com os projetos que andamos a fazer e acreditamos mesmo que estamos a trabalhar para uma comunidade mais democrática e mais consciente da informação que consome. Porque quando as pessoas sabem de onde é que a informação provém, quem é que a escreve, onde é que a estão a ler, se é verificada, se não é, conseguimos muito mais, pronto, evitar burlas de opinião, burlas de manipulação jornalística e verificar sempre a informação que nos chega. Por isso, resumindo, em Portugal não está mal, mas pode-se bem estar sempre melhor. Conseguimos sempre almejar para melhor. Responde a sua pergunta, Regina. Não quero dar a minha pergunta seria a seguinte, veja, você focou o seu trabalho principalmente com os adolescentes e com os sêniors, com as pessoas acima de 50. Qual dessas duas categorias existe mais dificuldade para se lidar com a fake news? Eu diria, da minha experiência, que é mesmo os séniores, a população com mais de 60 anos. Sim, vejo aqui algumas pessoas a assinar, é mesmo verdade, porque muitas dessas pessoas consomem informação apenas da televisão e conseguem confundir o que é uma reportagem jornalística do que é um programa de entretenimento, confundem notícias com opinião, acabam por confiar em líderes de opinião famosos da televisão
como aquilo que eles dizem sendo verdade e um facto, não conseguem, as pessoas mais idosas não conseguem fazer essa distinção e não conseguem procurar informação por outros meios, não conseguem correlacionar a informação da internet para a televisão, para o papel, pronto. E aqueles séniores com mais capacidade de literacia, com mais estudos, que até efetivamente conseguem ver um jornal, ler revistas, estão bem mais informados do que aqueles que só veem televisão e é o boca a boca. As pessoas passam muita desinformação só com boatos. E nós, a Associação Portuguesa de Imprensa, temos feito workshops sobre estes temas, levámos jornalistas para esclarecer as dúvidas destas pessoas, o que em tempos de pandemia foi crucial. Reparámos que as pessoas confiam muito no boato, no boca a boca, nas fake news, porque um diz ao outro, passa ao outro, passa ao outro, e quando se vai a ver, as pessoas acabam por acreditar em alguma coisa, não é? Uma mentira repetida muitas vezes quase que se torna verdade. E é aí que nós temos que intervir. Por isso eu diria, principalmente nos séniores. Não vou falar de novo. E conta. Joaquim? Desculpa. Diga, desculpa, à vontade. Tá, desculpa, Nadine, continua, por favor. Pronto, a nível dos jovens, claro, é um bocadinho o outro lado do espectro, é o contrário. Enquanto que nos séniores existe uma escassez de informação, nos jovens temos exatamente o contrário, que no ritmo dos mídias hoje em dia é tantos estímulos simultâneos que eles não conseguem prestar atenção, não querem, não têm paciência para ler para mais do que o título. Às vezes só ler as hashtags no Twitter, no TikTok, pronto, nessas redes novas que realmente partilham, porque é o contrário dos séniores. E aí também se gera muita desinformação, às vezes até por motivos, pronto, querem partilhar as coisas para ser mais amigáveis, para partilhar, para ter mais interações, e a abordagem tem que ser completamente diferente. Claro que temos que ter cuidado com os jovens também, porque são os jovens de hoje que vão ser os decisores do mundo da amanhã, mas também não podemos não querer saber dos mais velhos, porque é a maioria que ainda é o tecido que vota em Portugal, principalmente, e temos que cautelar os perigos da desinformação também por causa disso, para mantermos uma democracia estável e que as pessoas, quando vão agir com o direito de voto, por exemplo, importa muito, pronto, o conhecimento que elas têm e muitas vezes, pronto, a manipulação política vai muito ao encontro dos séniores. Os jovens já não tanto. São temáticas completamente diferentes. Os perigos da desinformação nos séniores e nos jovens são quase antagónicos, mas eu diria que são os dois preocupantes, mas da minha experiência é mais difícil trabalhar com os séniores, sim. E como é que os políticos aí em Portugal agem com relação a fake news? É parecido aqui com o Brasil ou não? Eu diria que não tem nada a ver. Não? Ai, que bom. Há esperança, então. Há esperança. Nós portugueses somos muito esperançosos e creio que os políticos até já começam a usar este tema a favor deles. Já se começa a criar canais para fazer fact-checking, para mostrar a verdade, as opiniões por outros lados. Creio que também já se começa a moldar isto do fact-checking para a política, o que também pode ter o seu enviesamento informacional, mas é bom, por norma os políticos já têm essa atenção e as pessoas também já estão com atenção a isso, porque próprios canais de televisão em Portugal já criam programas para acautelar isso e pronto, e essa vertente passa mesmo pela política, cada vez mais. Porque, Nadine, quando eu começo a ver o seguinte, o YouTube, por exemplo, derrubou vídeos que considerou que são absolutamente fake news, né? E aí em Portugal, ele também derruba ou não está sendo necessário, ou não foi necessário? Sim, eu não queria mencionar nomes, mas há certos políticos em Portugal que já foram cancelados por algumas redes sociais, exatamente por terem discurso de ódio. Por isso já começa a haver aqui, chama-se quase a cultura do cancelamento, não é? É um fenómeno americano, mas já existe em todo lado,
Por isso também acontece cá. As redes sociais tomam posição também, pronto, contra os políticos em Portugal. Também é uma linha ténue entre a liberdade de expressão e, pronto, e a cultura de cancelamento e realmente, pronto, cada vez há mais consciencialização para isso e não é só no Brasil que acontece, mas acho que aqui está muito mais atenuado, por isso é bom, é bom. O Demétrio Santos, da Carta Capital, que é uma semanal de informação que nós temos aqui no Brasil, tem uma pergunta, por favor, Demétrios. Olá, Nadine, boa tarde. Minha Boa tarde. pergunta, ela tem relação com o tema colocado aí pela Regina, né? Aqui no Brasil, a gente, desde 2018, pelo menos, a gente vem sofrendo muito com a questão das fake news no cenário político, e não parou, né? Eu soube que há mais ou menos um ano, Portugal, ele aprovou uma lei de fake news, né? Uma lei nacional aí de vocês. Na época havia uma discussão se essa lei ela era benéfica ou não para a liberdade de expressão. Passado um ano, né, da aprovação dessa lei, vocês, jornalistas, sentiram algum problema em relação a essa questão da liberdade de expressão? Vocês também perceberam algum abuso político do uso da lei? E abuso político, o que eu quero dizer é, por exemplo, uma interferência dos setores públicos em relação ao conteúdo que vocês produzem. Então, eu queria saber a sua análise dessa lei depois de um ano, se ela foi benéfica ou não para Portugal, e se você acha que é replicável para outros países. Dimitri, obrigada pela questão. Eu creio que sim, que é benéfico, mas essa é a minha opinião, porque eu acredito, pronto, que dentro da liberdade de expressão não cabe o discurso de ódio, mas isso é a minha opinião pessoal. Essa lei, creio que tem a ver com as comunicações no digital e realmente, na minha opinião, é benéfico, porque, pronto, a nossa liberdade de expressão, pronto, deve terminar na liberdade do próximo e realmente... eu creio que devia ser, pronto, levada para outros países onde realmente há muito discurso de ódio e fomenta-se muita desinformação, muita bipolarização da informação por causa desse mesmo discurso de ódio. Por isso eu creio que é benéfico, creio que as redes sociais ficaram mais limpas. Vejo pessoalmente alguns amigos a queixarem-se que já não podem dizer o que querem e que realmente... Mas há uma maneira de nós dizermos o que queremos dizer sem ferirmos pronto, sem ferirmos a existência de outro ser humano. Acho que as pessoas têm que ser mais inteligentes com o seu discurso, o que realmente alguns políticos estão a ser, e por isso, na minha opinião, é benéfico e deve ser replicado, sim. Então vocês enquanto jornalistas não sofreram nenhum tipo de problema com essa lei nacional ao longo desse primeiro ano de implantação. Foi benéfica, o seu saldo é positivo, correto? Isso é uma unanimidade entre os veículos? Não posso falar pelos jornalistas, mas eu diria que sim. Perfeito. Obrigado. Joaquim, por favor. O Joaquim, deixa eu lhe apresentar. O Joaquim Caquejó, ele é diretor-presidente da Edcase, uma editora que tem muitos títulos, não é? E, enfim, Joaquim, por favor. Isso, obrigado, Regina. Então, Nadine, estava pensando uma coisa aqui, até em cima da pergunta do Demétrios também. A população de Portugal é assim, ela é, sei lá, infinitamente menor do que a do Brasil. E tem outra característica também, que é a questão da faixa etária, né? Numa das várias visitas que eu fiz aí em Portugal, uma das coisas que sempre chama a atenção é exatamente a faixa etária mais alta da população. Consequentemente, essa faixa etária ela é menos digitalizada. E, consequentemente, ela deve ser menos atingida pelas fake news, pela desinformação
e pela questão da divulgação do digital nas campanhas eleitorais e tudo mais. Porque o que aconteceu nos últimos anos? A campanha eleitoral tradicional acabou. Aquela campanha eleitoral que era muito baseada nos comícios, nas campanhas com material impresso, nas campanhas nos debates da televisão, que eram grandes marcos das campanhas políticas, os debates televisivos, nos canais abertos principalmente, e tudo isso se diluiu para uma campanha feita pelas redes sociais, feitas pela internet, e que isso ajuda a disseminar muito a questão das fake news. Como que você encara isso em Portugal, partindo do princípio de que o perfil da população é bastante diferente, né? A gente tem uma população muito mais jovem e, por outro lado, muito mais incidente ali nos meios digitais e nas redes sociais e tal, enquanto em Portugal eu imagino que por trabalhar com uma faixa etária mais alta da população, talvez ainda tenha até a campanha política mais tradicional próxima das eleições. Realmente faz sentido essa minha colocação assim? Eleições em Portugal ainda são eleições tradicionais, enquanto eleições no Brasil são eleições digitais, são campanhas digitais? Faz todo sentido. Ainda existe um bocadinho de ambas, mas honestamente ainda há muita campanha tradicional e há muitas fake news impressas em panfletos que estão por aí em letras gordas realmente para ir buscar exatamente os votos dessas pessoas mais vulneráveis à manipulação da opinião. Isso existe. Mas também existe o digital, claro que não é a dimensão do Brasil, aqui não há muita desinformação no Twitter, por exemplo, nós somos mesmo muito pequenos e às vezes as coisas acontecem só no Facebook ou só no Instagram, e realmente, mas também se tornam virais e também temos muita... Mas é o que eu estava a dizer há bocadinho, eu aqui acho que os jovens, eu também tenho o meu enviesamento a dar a opinião, porque estou muito envolvida na política e nos jovens, e realmente acredito que aqui há muitos movimentos associativos e movimentos de consciencialização para o voto nos jovens, e acho mesmo que a população sénior é muito mais fragilizada no que consta a política. E sim, ainda aqui é muito tradicional, há muito papel, há muitas campanhas, dão brindes e realmente a população é manipulada muito mais facilmente, e é aí que tem que entrar os mídias locais, os mídias regionais, têm que entrar para dar a opinião das pessoas, para mostrar a informação de uma forma mais próxima, mais local, para as pessoas terem mais conhecimento e noção daquilo em que acreditam, daquilo em que estão a votar, daquilo em que estão a passar a palavra aos próximos. E aí os mídias locais e regionais têm que ter muita mais influência do que só, as grandes campanhas televisivas ou as grandes sondagens, que muitas vezes as pessoas não sabem, que são enviesadas também. E a força tem que ser muito mais local, os jornais locais, e tem que ir por aí, no que consta à população mais envelhecida, que é a maioria do interior de Portugal. O litoral já é mais cosmopolita, mas no geral não é bem comparável ao Brasil, mas é isso. Os jovens realmente estão mais preparados do que a população mais sénior. Mas isto é a minha opinião, que eu creio que é mais ou menos o retrato que acontece. Sim. Mas, obrigada pela questão, é muito pertinente. Bacana, obrigado você pela resposta. Nada. Ô, Nadine. Andressa. Andressa, depois a Patrícia. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. É muito diferente. Apresenta de onde você é, Andressa. Eu sou da Pais e Filhos. Uma revista de... Sou da Pais e Filhos, uma revista... Nasceu revista, tá? A gente fala de parentalidade, família, maternidade, mas hoje a gente tem um foco muito grande em digital. E é justamente o que eu vou falar, porque perguntar para você, porque é muito diferente, quando eu falo nacional do Brasil, e até citaram isso daqui, o Brasil é muito grande. Então, quando eu olho engajamento, números de um veículo como a gente, que é mais segmentado, eu sei mais ou menos o parâmetro de onde eu posso ir, quais são as minhas metas, aonde eu consigo chegar.
diante de uma população muito maior que Portugal, né? Mas eu queria que você me informasse, sempre foi uma curiosidade que eu tive, sobre número mesmo, porque já que é um país pequeno, como que vocês fazem para mensurar aquilo que foi muito bom, o que não foi? Aqui no Brasil, a gente sabe que ter 1 milhão de seguidores, por exemplo, numa rede social, não é muita coisa ainda. Ainda tem muito chão. Mas aí em Portugal é diferente, né? O quanto esse número e engajamento importam. Porque aqui no Brasil importa muito, não só como credibilidade nas redes sociais para o que aquela pessoa está falando, mas também como marca, como projetos especiais com grandes marcas, isso também é um número que está sendo olhado. Em Portugal, como que é isso? Bem, também se mede por números, é tudo uma questão de escala, não é? Em vez de olharmos para 1 milhão de seguidores, o que é impossível quase ter algum meio de comunicação nas redes sociais, liga-se também pelas parcerias que as marcas têm, pelas atividades de proximidade que fazem, por exemplo, se formos buscar os supermercados de Portugal, aqueles que têm mais engajamento, digamos, são os que fazem mais atividades de proximidade, mais eventos, têm mais parcerias com outras marcas. Nos mídia é exatamente a mesma coisa. Não interessa tanto o número, mas exatamente o propósito, as pessoas que trabalham para. Pronto, e é tudo uma questão de nichos. Quase que os mídias em Portugal estão divididos por núcleos, por nichos de público. E é muito interessante funcionar assim. E isso vê-se nas redes sociais, que às vezes não têm grande número de seguidores, mas tem muita interação, tem muitos comentários, fazem muitas iniciativas. E às vezes nós conseguimos confiar mais ou menos em certas marcas de mídia pelas parcerias que fazem, pelos eventos, pela proximidade, pela transparência que têm no site, pronto, no site da dita empresa. E é mais por aí. Para mim, por exemplo, é muito importante, eu quando quero seguir uma marca de jornalismo independente, por exemplo, saber quem é que está a fazer aquilo, o propósito, a missão, ter, por exemplo, um orçamento transparente. Isso é muito importante, principalmente para os jovens, ter essa informação disponibilizada e pronto, isso dá mais credibilidade e confiança às notícias que um dado meio de comunicação transmite, não tanto pelos números, digamos. Claro que se formos falar em canais de televisão, que não há muitos, existe essa comparação e essa competência, essa concorrência. Mas a nível dos mídias locais, regionais, mídias independentes, jornalismo de investigação, é mais por aí. Andressa, obrigada pela questão, muito interessante. Obrigada, viu? Obrigada. Agora, por favor, Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Obrigada, Regina. Nadine, a minha pergunta vai na linha dessa questão da formação de audiências críticas, né? E você colocou que o público sênior é mais frágil no sentido do entendimento da desinformação do que o público jovem. A gente aqui no Palavra Aberta tem, além, né, da defesa da liberdade de imprensa, do fortalecimento do jornalismo profissional, um braço que é um braço de educação midiática, até por inspiração de alguns projetos de Portugal. A gente fez, né, acompanhou muito a criação do MILOBS, que é o Observatório de Media Literacy, né, ligado à Universidade do Porto. A gente fez também interações com vários professores daí para entender como que a educação midiática chegava nas escolas, a literacia midiática, né, para os jovens, e qual era o impacto disso para a sociedade. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. Você acha que os jovens que têm acesso a esse tipo de educação, eles já saem com mais formação, eles já saem mais preparados para viver nesse ambiente de hiperabundância informacional? E se sim ou se não, né, o que você acha que é o fator que muda, né, que faz com que esses jovens sejam mais capazes de lidar com a desinformação do que os seniors? Claro. Patrícia, grata pela questão. Claro que sim. Se isso não acontecesse é porque algo estava a ser mal feito.
tem mesmo que começar pela educação, tem mesmo que começar pelas escolas. O nosso Ministério da Educação, cá em Portugal, já está a começar a inserir uma cadeira, uma disciplina mesmo de educação para os mídias, ou seja, já existe a atenção mesmo do nosso governo para começar a mudança desde pequenos. E cada vez há mais iniciativas, principalmente iniciativas em Portugal, financiadas pela União Europeia, e há muita atenção a isso, e realmente, na minha opinião, é aí que se começa. Mas só a educação também não resolve nada, não é solução total. Tem que haver uma consciencialização social para a importância, destes temas. Toda a população, quer seja jovens, séniores, adultos, profissionais, professores, jornalistas, todos os agentes à volta da informação, tem que ter este cuidado e tem que passar a palavra, tem que ter atenção às notícias falsas. Ou seja, tanto a educação como uma mudança na sociedade para a importância disto tem que estar de mãos dadas, porque se for só a educação também não vai lá. Mas aí que começa, e agora em Portugal, muito recentemente, eu diria de há uns 10 anos para cá, é que se está a começar a trabalhar nisso, e agora nos últimos, desde que veio a pandemia principalmente, é que tudo mudou e que realmente começou-se a dar cada vez mais importância a isto, e já não era sem tempo. Nós, na Associação Portuguesa de Imprensa, temos o projeto Mídia Veritas, que tem 3 vertentes diferentes. Tanto temos a vertente para as escolas, nos jovens, como vamos aos séniores, como também já fizemos eventos, workshops para técnicos, profissionais, pessoas que trabalham em IPSS, Associações de Solidariedade Social, exatamente para conseguir levar estes temas a todos os agentes, porque todos eles vão trabalhar com os jovens. Seja professores, seja educadores de infância, educadores não formais, pessoas técnicos que trabalham em escolas, E nós, para os jovens, já fizemos visitas às escolas, temos um site cheio de iniciativas e conteúdos, que eu depois envio aqui o link para consultarem. Fizemos um quiz online para distinguir notícias falsas das verdadeiras, e já fizemos alguns workshops. Por isso, a mudança começa nas escolas, pelo governo, o Ministério da Educação, mas também tem que ser acompanhada por associações, por movimentos, coletivos de educação, ou seja, tem que haver todo um conjunto de interação para levar a mudança a bom cabo, senão uma coisa não chega, como tudo na vida, não é? Respondi à sua questão, Patrícia. Sim, muito. Obrigada. Inclusive, você já respondeu uma questão que eu iria fazer em seguida, era se a associação tinha algum projeto, né, porque aqui a gente trabalha nas pontas do professor, né, em fornecer materiais para as escolas, mas também em sugerir que veículos de comunicação e associações adotem, né, a media literacy e ações de educação midiática para ajudar nessa formação das audiências críticas e, com isso, uma população mais ativa, né, no sentido de distinguir a desinformação e, mais importante, valorizar o jornalismo profissional. Né? Obrigada, respondeu super, muito obrigada. Obrigada. Márcia Miranda, a nossa assessora de imprensa. Por favor, Márcia. Oi, Nadine, boa tarde, tudo bom? Está me ouvindo bem? Sim, obrigada. Nadine, eu vou advogar em causa própria. O que acontece? Eu faço o material da AMER, uma newsletter, que contém várias informações, enfim, que são relacionadas ao mercado editorial. E a gente divulga essa newsletter 3 vezes por semana. Então, eu estou sempre buscando informações interessantes, novidades do setor, debates importantes que aconteçam dentro dessa área de mercado editorial, né? Toda essa transformação digital por qual os meios estão passando, as dificuldades também com a educação midiática, a gente também fala sobre isso. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de quais seriam os lugares onde a gente poderia ter informações sobre esses assuntos dentro da mídia portuguesa, né? Onde que a gente encontra? É dentro da associação? Existem algum veículo que seja voltado para essa questão de mercado editorial também? Ou isso não existe em Portugal? Como é que funciona isso?
Existem vários mecanismos, vários observatórios, e a Associação Portuguesa de Imprensa também tem uma newsletter voltada para isso. Existe várias informação. Assim de cabeça não consigo listar todas, mas eu preparei aqui um documento com alguns links sobre estes assuntos, por isso posso partilhar consigo, Márcia. Mas existem alguns observatórios, até de universidades, que realmente partilham a informação sobre o setor. Pronto, e é isso. Eu posso enviar por e-mail ou deixo aqui no chat também. É isso? Te agradeço muito. Okay. Porque é importante a gente, né, tentar buscar também essas informações, que a gente fica, às vezes, muito dentro do mercado Brasil, a gente tem alguns veículos, né, trabalham essa questão mais de mercado editorial mesmo, de mercado publicitário, né? A gente vê também alguma coisa como associações como a FIP, né? Como a DEPA, que é da Argentina. Mas eu queria também ter uma referência em Portugal, né? Pelo menos para a gente ter algumas informações que estivessem orbitando aí dentro do mercado de vocês. Eu também acho importante trazer para os associados da ANER. Te agradeço muito se você puder compartilhar com a gente. Muito obrigada. Claro. Dentro da Associação Portuguesa de Imprensa, se for ao site, que eu deixei agora mesmo, no fundo temos lá os nossos parceiros e dentro, pronto, dos logotipos consegue-se aceder aos sites e cada um deles tem newsletters. É muito importante, nós também temos muita atenção a isso, as newsletters mundiais, não é? Para saber como é que vai o setor também fora de Portugal, porque nós somos muito pequeninos, por isso não podemos só olhar para dentro, temos que olhar para a Europa, mas também para fora da Europa. É muito importante olhar para a África do Sul, por exemplo, para outros mercados da Oceânia, da Ásia, perceber o que é que se passa, porque se nós não crescemos em conjunto, não aprendermos com quem já está mais avançado, vamos ficar todos estanques. E é preciso olhar mesmo para o mercado a nível global, não só europeu, para crescermos, fazermos melhor. E a nível da desinformação, está a ser muita coisa feita neste momento. Há quase demasiada informação, é impossível acompanhar tudo o que está a ser feito, mas, por exemplo, a Unesco partilha muita informação de iniciativas sobre fake news e desinformação que estão a ser feitas pelo mundo, não só na Europa, e isso é muito importante. Pronto, eu vou deixar aqui alguns links, está bem, Márcia? E consulte e ficamos. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, Nadine. Nadine, você falou uma coisa interessante com relação ao Ministério da Educação de Portugal ter criado uma cadeira desde a não sei se é de que faixa etária que se começou a ensinar educação midiática para os estudantes portugueses. Em que fase começou isso? Eu não sei dizer ao certo, mas é muito recente. Se foi há 2 anos, já é muito. Cerca de há 2 anos, sim. É dentro de uma disciplina de educação para a cidadania, em que estão a inserir um módulo sobre a educação para os mídias, sim. Entendi. Então, vocês têm uma disciplina no Ministério da Educação, que é a Educação para a Cidadania, e uma das matérias é justamente a educação midiática, sendo que deve ter outras também. Né? É interessante isso, hein, Patrícia? Isso também está num site, eu posso pesquisar assim de repente. Não, sim, é bem interessante. Agora, me fala uma coisa com relação a fake news aí. Que tipo de punição existe em Portugal? Quer dizer, além da rede social tirar aquele material, que isso é mundial, né? Que tipo de punição existe? Ou simplesmente quem pratica fake news fica isento aí? Existe um organismo de regulação para a comunicação, que é a ERC, que realmente... Como chama, desculpa? Como chama? ERC. ERC? Sim, ERC. Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Certo. E essa entidade reguladora, ela é do governo ou ela é independente? É independente. Certo. E ela tem poder punitivo? Como é que ela funciona? As pessoas podem fazer uma queixa e, eventualmente, pode ou não ser punido.
O mecanismo é o melhor, tem algumas falhas, mas pronto, é o que nós temos neste momento. Mas esta plataforma dá muita informação sobre o setor, e é o mais importante. Honestamente, não sei dizer muito mais, mas tem feito um bom trabalho. Mas pronto, portanto, podemos ver aqui dados sobre a transparência para os mídias, e as pessoas podem comunicar com esta entidade. Entendi. E essa entidade, ela entra em contato com quem está praticando a fake news Sim, porque os órgãos de comunicação social têm que estar registados nela. Entendi. Sim. Então, por exemplo, os jornais, as revistas, eles têm que estar registrados nela, certo? Exatamente. Tá. E aí, para poder funcionar, inclusive? Exatamente. Ah, Senão, entendi. não é um organismo de comunicação social, legalmente. Por isso, se estiver registado e espalhar fake news, não está correto. E é aí Entendi. as pessoas Eles são têm que- convocados. Sim. Interessante. Mas especificamente para punição para políticos que pratiquem fake news, não seria essa associação, certo? Aí seria alguma coisa relacionada com o Ministério da Justiça? Devia ser, mas de momento não há nada que consiga combater isso. Isso é dos territórios mais difíceis de combater. Pronto, de momento não há nenhum organismo superior que possa impedir as fake news dessas pessoas, mas realmente... Você acredita, desculpa eu entrar mais nessa área, mas você acredita que essa questão da fake news política ser mais ou menos uma coisa que não se pune, né? Quer dizer, você acha que é uma coisa que se alastra pelo mundo, ou seja, o político ele pratica fake news, não existe a punição e ele continua praticando. Você acha que isso é uma coisa comum no mundo? Ou pelo menos no teu território aí, do que você pode ver? Infelizmente é comum. Uhum. É comum e creio que devia de haver algum organismo que pudesse punir e que pudesse combater isso. De momento não há, mas é das coisas mais frágeis que nós temos neste momento. Regina, infelizmente em Portugal, por mais pequeninos que sejamos, não há muito que possamos fazer contra isso, mas creio que as pessoas em conjunto já se começam, né, a ter voz, já se começam a mostrar contra, a criar movimentos contra esses políticos, contra essas maneiras de falar, muitas vezes incorretas, e às vezes são mais as pessoas que conseguem fazer a mudança, chamar a atenção dos mídias para esses políticos do que propriamente as pessoas que trabalham nos mídias em si. Às vezes tem mesmo que haver uma organização da sociedade contra alguma coisa para haver mudança, pronto, a nível das fake news dessas pessoas que as fazem. Fiz-me entender? Sim. Agora, me fala uma coisa, e com relação a Portugal, você tem esperança? Eu tenho, mal era. Tenho que ter, nós jovens temos que ter muita esperança, porque temos que estar envolvidos em atividades, temos que ter mais movimentos associativos para as coisas, tem que haver mais projetos direcionados, afunilados para certos problemas, e a união faz a força mesmo, e tem que haver esperança, porque tem que ser mesmo jovens, tem que começar pela educação e pronto, temos que ser nós a lutar contra isso. Claro que os séniores também podem lutar contra isso, mas já é outra abordagem. Nós jovens temos que proativamente criar coisas novas, criar mecanismos, criar associações, criar observatórios, criar projetos contra estes problemas. Cada projeto para cada problema. Porque neste momento há muita coisa, mas há pouca cooperação, na minha opinião. Creio que se houvesse mais cooperação, até a nível
no mundial, ou seja, mais organismos a cooperarem em conjunto, não só de um só país, podia-se fazer mais coisas. Às vezes há barreiras, não é? Barreiras territoriais que não são boas. E pronto, tem que haver mais cooperação entre organismos locais, mas também fora de países, porque os problemas são comuns. Pronto. O contexto pode ser diferente, mas os problemas são comuns e tem que haver esperança. Às vezes parece que não há esperança, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Tanta coisa que está a acontecer no mundo agora, as pessoas estão mais preocupadas, se calhar, com as alterações climáticas, com a inflação, com o preço das coisas, com a qualidade de vida que as pessoas têm, que cada vez mais, para a maioria da população, é menor, e as pessoas têm que se mais preocupar com a sua própria vida do que estarem-se a preocupar com causas maiores, mas é preciso mostrar às pessoas que isto também é uma causa maior e que isto é a raiz de tudo. A democracia é a raiz de tudo, a informação que as pessoas consomem é a raiz de tudo, e as pessoas, se não estiverem bem informadas, não conseguem fazer boas decisões e não vivem da sua melhor forma. Por isso é preciso fazer mostrar às pessoas, pronto, o problema em si. Diga, Regina. Nadine, me fala uma coisa, que tipo de cooperação que você acha que poderia existir entre Portugal e Brasil? Você estava falando de tipo de cooperação. Por exemplo, nós estamos aqui com a Patrícia Blanco. A Patrícia Blanco, ela é presidente do Instituto Palavra Aberta, que justamente trabalha com professores, com a educação midiática. Que tipo de cooperação, por exemplo, desculpa eu vou usar você de exemplo, tá, Patrícia? Mas que tipo de cooperação poderia existir entre Portugal e um Instituto Palavra Aberta que especificamente trabalha com professores e com educação? Como é que poderia ser essa colaboração, até para a Patrícia poder até implementar algumas coisas, né, Patrícia? Não sei, essa questão aí de colocar essa cadeira para os estudantes, enfim, né, de educação midiática. Excelente questão. Olha, assim de cabeça surge-me logo uma atividade em sala em que o professor podia fazer um grande display de uma reunião assim, por exemplo, como a nossa, com alunos do Brasil e um professor do Brasil, em que pudesse haver uma troca de um Q&A, questões e respostas, sobre algumas questões fulcrais das diferenças de sociedade, política de Portugal e Brasil. É só uma ideia. Podíamos muito bem articular isto. A Associação Portuguesa de Imprensa tem uma grande união com professores, já fizemos workshops só para professores. Isto seria uma ótima ideia para aumentar a literacia, o conhecimento, a informação, a cultura dos alunos portugueses em relação à realidade do Brasil e vice-versa. Por exemplo, se é uma atividade, ou seja, usar estes mecanismos, estas ferramentas que nós temos hoje em dia, digitais, para haver essa cooperação. A Google, por exemplo, também tem algumas ferramentas de classroom, onde se pode fazer atividades, ou seja, usar o meio digital entre os alunos de Portugal e Brasil, por exemplo, para trocar conhecimentos e fazer atividades ao mesmo tempo. Se bem que há esta diferença horária, mas é possível, completamente possível. É uma ideia, mas eu falo, é mesmo isso que eu quero dizer quando digo que pode haver mais cooperação entre países. Porque, por exemplo, os projetos da União Europeia, nós estamos num que é o Erasmus Fact Checking, onde com outras universidades de outros países conseguimos fazer eventos em universidades para alunos sobre estes temas, sobre redes sociais, sobre modelos de negócio nos mídia e na indústria. Na indústria dos mídias, da desinformação. Fizemos 2 recentemente. Pronto, isso já é uma coisa mais para a universidade, mais a nível académico, também com vista a testar o interesse destes temas para criar mesmo uma cadeira de universidade sobre estes temas. É algo que também estamos a participar num projeto de Erasmus da Europa, mas, como eu estava a dizer, era interessante pegar nos países de língua portuguesa, para fazermos aqui uma colaboração entre realidades, porque às vezes os nossos jovens não têm noção, vivem muito no nicho deles e era importante haver essa troca
essa troca de conhecimentos, pronto, entre os países de língua portuguesa e pronto, nada melhor do que usar as escolas, os professores e as ferramentas digitais para haver essa troca. Por isso, Patrícia, dentro da palavra aberta, podemos fazer isso muito facilmente. Vai ao encontro dos nossos projetos Media Veritas, se consultar o site está lá, pronto, que isso vai de encontro com as nossas atividades, podemos muito bem fazer isso, temos todo o interesse e seria muito interessante levar isso para as escolas em Portugal e no Brasil terem esse conhecimento também. Porque em universidades séniores já fiz isso, com a RUTIS, não sei se conhecem, que é a rede de universidades séniores. A RUTIS também tem muitos alunos do Brasil e nós, quando veio a pandemia, em pleno projeto da Academia Media Veritas, tivemos que fazer sessões online e recebemos muitos participantes do Brasil também. Até colaboramos com um projeto do Brasil chamado Repórter 60 Mais. Não sei se já ouviram falar. E também colaboramos com eles, por isso conseguimos muito bem fazer isso nas escolas também. É uma ideia, mas mais coisas que podem fazer. Concorda, Regina? Sim, Patrícia, você está começando um projeto agora também, 60 mais, não está? Sim, é o Educamídia 60 mais, da mesma forma que a gente tem o voltado para professores, formação de professores, que chega até para os alunos em idade escolar, a gente criou o Educamídia 60 mais, que é justamente para atender esse público sênior que tem dificuldade de saber interpretar conteúdos e diferenciar, né, os conteúdos. Então, vai ser muito importante, Nadine, depois vou entrar em contato com você para a gente continuar essa conversa. Não, eu passo todos os dados, pode deixar, para vocês falarem, porque eu acredito que dê para fazer um trabalho muito interessante aí, viu, de cooperação, né, eu acredito muito nisso, assim, quando a gente esteve em Portugal, lá na FIP, o interessante é isso, que você começa a perceber as diferenças que existem no mundo, elas são muito grandes, mas ao mesmo tempo tem tantos pontos de conexão que podem ser trocados e que ajudam muito na própria evolução, né? E eu acredito muito que a mídia, o jornalista, ele tem esse papel, né? De comunicar, de repassar, de trazer as informações e descobrir os pontos de contato que existem no mundo todo, né? E quando a gente fala de rede social, então, mais fácil ainda, né? Hoje você não precisa tomar um avião para ir conversar, ou ligar do orelhão, ou ligar do telefone ou do celular. Hoje você tem todas as possibilidades do mundo para estar presente, né? Então, a Nadine está lá em Portugal, está no Porto, cada um está num canto, enfim, e a gente faz essas conexões e vai descobrindo as grandes possibilidades, né? Enfim. Nadine? Sim. Mais algo para nos falar? Não, vou só dizer que a Associação Portuguesa de Imprensa está muito feliz por este convite e eu também, em nome da Associação, e meu pessoal, porque é sempre um gosto pronto, dar o meu testemunho e a minha opinião, que não deixa de ser uma opinião, tudo que eu disse hoje e aqui é a minha opinião, tem factos lá dentro, de coisas mais sérias que fomos falando, mas pronto, a Associação tem sempre todo o interesse em colaborar em novos projetos, porque para além de ser uma associação que nasceu nos anos 60, fazemos muita coisa e cada vez mais, pronto, temos mais braços de trabalho e é importante chegarmos a todos os públicos, seja aos jovens, seja aos séniores, seja a técnicos que trabalham com jovens e séniores, sejam profissionais, jornalistas, e o público geral. Temos que chegar a todos eles e fazer eventos, atividades diferenciadas para todos eles, sejam eventos online, sejam visitas a sítios, a escolas, sejam, pronto, em juntas de freguesia também fizemos isso, pronto, e no que é séniores, tenho muito gosto em estar a trabalhar neste projeto, que temos a meta de chegar a 750 pessoas com mais de 60 anos, e estamos quase lá. Neste momento tenho 722 inscritas e até o final do ano creio que vou ultrapassar a meta, tenho quase a certeza.
que sim, por isso ainda faltam os meses do inverno aqui em Portugal. Enquanto isso, quero mesmo iniciar outros projetos e pronto, ter trabalho em mãos, porque acho que temos aqui, nós todos, uma missão que estamos a trabalhar em prol da nossa sociedade e do nosso mundo em geral, da democracia de todos. Por isso, tento esperança, não só eu, está bem? Perguntaram-me isso, como se não houvesse mais esperança aqui no mundo, mas tem que haver. Temos de trabalhar todos para um bem comum e pronto, e termos positividade também, não só focar-nos no negativo, porque às vezes os mídias também são os culpados disso, não é? Nós somos exacerbados de notícias negativas, de tudo de mal que está a acontecer, mas também está a acontecer muita coisa boa, está a ser feita muita coisa e às vezes não se ouve falar, não se sabe e andamos todos tristes, cabisbaixos e não pode ser. Temos de ter esperança, temos que fazer coisas em conjunto, trabalhar honestamente, com transparência e seguir em frente, porque é para lá que caminhamos, correto? Nadine. Oi. Quem Joaquim, falou? Regina, quer falar? Não, por favor, quem vai falar? Carmen? Eu sou Por Carmen favor. Zara, prazer. Eu sou escritora, Master e Trainer em PNL, eu estive em Portugal, no Congresso de Medicina Natural, e foi uma repercussão muito grande. O meu livro lá, o meu livro aqui é um best-seller, Como Usar o Cérebro para Passar em Provas e Concursos, e os estudantes lá, eu dei uma palestra, foi ótimo. E o que eu percebo é que esses eventos que nós estamos agora aqui compartilhando, depois não dão frutos, porque a gente não faz essa troca. Depois desse encontro aqui, cada um passa o seu contato um para o outro, e a gente começa, porque eu quero participar desse evento, da Patrícia, esse projeto que é excelente. Né? Patrícia, Essa aí, troca ó. de conhecimento. Patrícia, cadê você? Estou aqui, só aí um pouquinho. Eu quero participar desse projeto, entendeu? Fazer essa troca com Portugal, com os alunos, com o pessoal, mais de 60 mais. Porque a gente quer isso. A gente sabe muito, mas fica isolado, né? Sem esse compartilhamento, sem essa troca. É verdade, mas para isso é preciso trabalhar, é preciso ter pessoas na linha da frente a comunicar, a fazer coisas, e sobre isso eu tenho mesmo que agradecer à Regina, que foi muito proativa a falar comigo no WhatsApp. Eu, nem tanto, eu tenho que admitir, demorei um bocadinho a responder, porque andei a fazer outras coisas, Regina, e peço desculpa por isso, mas ainda bem que estamos aqui, que está a correr bem. Isso. Mas a Associação Portuguesa de Imprensa quer muito trabalhar com os países de língua portuguesa. Por isso, até era interessante fazermos ações de educação para os mídias, tanto para jovens como para séniores, com países de língua portuguesa. Não só o Brasil, também vamos buscar parceiros no continente africano, seria super interessante. Mas para isso temos que fazer estas coisas, temos que trocar contactos, temos que encontrar interesses. Não é Depois fácil. Eu quero ser Nadine. Ok. Nadine, por Patrícia, favor, Ângela, Regina, Joaquim. Coloca seu e-mail, Nadine, Tá. seu e-mail aqui. Carmen, coloca seu e-mail também, por favor. Tá. A Patrícia colocou o e-mail dela. Calma. Nadine, coloca também, por favor. Oi? Aí. A Carmen está colocando o e-mail também. Espera aí. De qualquer forma, Carmen, se você quiser, você pode receber a nossa newsletter, que a gente sempre dá, a newsletter da ANER, que nós temos sempre todas as... Eu recebo, mas continua, entendeu? Sem essa troca imediata. É que a newsletter é diferente. Aqui, não, aqui, veja,
veja, o que está acontecendo aqui agora é o seguinte, a Nadine e a Patrícia vão começar a falar disso, você quer participar também, tem o e-mail aqui da Patrícia, vamos continuar, e depois, daqui uns 2, 3 meses, a gente faz um outro café, para a gente ver como é que tá essa evolução, como é que a Associação Portuguesa de Imprensa pode evoluir nos cursos, etc. Eu acredito que a gente vai trabalhar em cima disso, porque o objetivo é esse, a educação, o objetivo sabe, essa coisa da educação midiática, eu acho que é muito interessante tentar colocar isso no currículo dos alunos, né, Patrícia? Eu acho que seria muito interessante. Sim, é o que a gente já está trabalhando, né? E só um ponto aqui, Regina, queria trazer, a gente vai ter, no final de outubro, como evento, Carmen, a Semana da Imprensa, que é uma forma de unir educação e imprensa com jornalistas, e aí, então, até a Nera é uma das apoiadoras, para a gente fazer essa troca mesmo, esse intercâmbio de experiências entre a escola, entre o estudante, para que ele aprenda e valorize a imprensa, né, o jornalismo como uma peça fundamental no exercício da democracia. Então, a gente vai ter diversos eventos, a NER, com certeza, está envolvida, a Regina, principalmente, mas será ótimo, Carmen, contar também com o seu apoio. Ô, Nadine, você não quer, como Associação Portuguesa de Imprensa, também apoiar? Queremos. Cadê a Nadine? Semana da Imprensa? Patrícia, seria interessante, hein? A Associação Portuguesa de Imprensa também dá um apoio, hein? Opa, com certeza, vamos junto, a gente tem que andar de galera mesmo, de todo mundo junto. Quando é que vai ser? Na última semana de outubro, de 24 a 31. Ela casa com a semana que a Unesco comemora, a Global Meal Week, que é a Semana Global de Educação Midiática. Então, a gente... ano passado nós participamos nisso, fizemos um evento sobre a pirataria nos mídias. Ótimo. Porque as pessoas partilham muitos jornais e revistas em PDF, nos WhatsApps e não sei o quê. Pronto, falamos sobre isso. Por isso, este ano até podíamos fazer uma parceria Portugal-Brasil, participar exatamente no MIL, com qualquer coisa assim, do género. Ok, vou passar a palavra. Patrícia, se depois me puder enviar informações sobre isso, por e-mail. Sim, a gente está terminando de formatar, e em breve, em começo de agosto, a gente vai ter todo o material, e aí eu divido com vocês. Ok. Tá bom. Tá. Obrigada. Inclusive, Patrícia, esse intercâmbio, né, vai ser importante para a paz global, né? Eu acredito que essas novas informações, a gente está pensando na paz, com informações que levem a isso, né? Sim. Sim, muito. Exato. Gente, então vamos lá. A ideia do café é que ele dure 1 hora, é aquela pausa no meio do dia, tá? Eu quero agradecer demais a todos que participaram, e principalmente minha amiga portuguesa, a Nadine Santos, que foi um prazer primeiro conhecê-la em Portugal e depois, enfim, agradeço demais pela parceria, por vir compartilhar conosco seus conhecimentos e do que acontece aí em Portugal e do que pode inspirar o Brasil também, né? Então, agradeço imensamente, tenho certeza que desse café vão sair vários frutos, não é verdade? E meu agradecimento a todos vocês. Até a semana que vem no novo café. Nadine, participa do café da semana que vem também como ouvinte. Você vai gostar. Tá bem. Ok. Olha, obrigada a todos pela atenção, a sério. Fico lisonjeada. Como uma menina de 25 anos, estou muito contente por estar a trabalhar com tanta gente boa e ver realmente que há interesse sobre estas coisas. Por isso, obrigada pelo vosso tempo. E pronto, e vamos falando, está bem? Patrícia, Carmen, Regina, obrigada. Até uma próxima. Muito obrigada, Nadine. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Regina, Patrícia. Gratidão.